Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Premier League. Hoje tivemos os últimos dois jogos dessa rodada, com Wolverhampton e Sheffield e Chelsea e Brighton, para encerrar a primeira rodada da Premier League. Uma primeira rodada que acabou incompleta por não ter Manchester City e Aston Villa e Manchester United e Burnley. Dois jogos que seriam bem interessantes, ver como é que o Aston Villa ia voltar, se ia voltar jogando futebol horrível da temporada passada ou se ia jogar melhor, porque o elenco é melhor do que um time que luta contra o rebaixamento. E se o Burnley ia manter a embalada da última temporada. Uma temporada que, na minha opinião, é um teste de fogo para o Ole Gunnar Solskjaer. Porque dessa vez há times mais fortes, ele não vai ter a tranquilidade do ano passado para ir para a Champions, que o elenco podia dar, mas só que o trabalho dele, na minha opinião, foi fraco, o que só fez o United ir para a Champions na última rodada. O fato é que a gente tem muita coisa para falar, times que surpreenderam, como Leeds de Bielsa, que conseguiu marcar 3 gols em apenas 6 finalizações, mostrando muita qualidade em aproveitar as oportunidades. Um Liverpool que, apesar da vitória, me mostrou alguns momentos falhas que podem custar caro contra times mais fortes. Um Everton que mostrou muita força, o James Rodrigues sendo um grande destaque, mostrando um pouco como o Zidane foi burro, deixando ele no banco quase toda hora, sendo que o meio-campo do Real Madrid precisava desesperadamente de criatividade e gols. E do outro lado também, a gente teve um Tottenham errático, errando muito, e que estava mostrando que não está com boas pernas para essa temporada. Pode ser que mude, mas não foi uma boa estreia para o Tottenham. Um Arsenal que estreia com bastante hype, né? O pessoal está alegre até agora com o Arteta, embora eu não acho que o Fulham seja um teste de fogo, porque daqui a pouco vai vir uma sequência ruim para o Arsenal. O West Ham já não é um time mais fácil, aí vai vir Sheffield, vai ter United, vai ter Liverpool, vai ter City, vai ter também, se não me engano, Wolverhampton. Não é mais ou menos nessa ordem, mas é uma sequência de 5 jogos que vai ser bem dura para o Arsenal. Vamos falar um pouco, né? Tem muita coisa para falar. O primeiro jogo foi Arsenal e Fulham, né? Eu acho assim, essa coisa que eu não acho muito legal é esse negócio do artetismo, porque eu ainda não vi nada de tão especial nesse técnico. Às vezes tem uma jogada muito linda, não, a construção do gol lá e cá, assim, foi fantástico tudo isso, mas gente, ele terminou em oitavo na última temporada. A construção do gol foi bonita, mas assim, isso tá parecendo um lance isolado às vezes no jogo, porque o primeiro tempo do Arsenal não foi bom. Eu acho que teve aquele gol, que é uma jogada que não foi brilhante, artetismo, se assim podemos dizer, mas acaba nas falhas individuais do Fulham. Em alguns momentos o Fulham tem até mais posse de bola, consegue tocar a bola até melhor do que o Arsenal, mas aí tem até umas falhas do Arsenal, como o Gabriel Magalhães falhando no primeiro lance dele com a camisa do Arsenal. Mas o fato é que os caras estão elogiando o Arsenal, parecendo que o time está jogando igual o Wenger na época que foi pro final da Champions. Não acho que está nesse nível, não. Tem as peças legais, o Arsenal parece ter um elenco bem melhor. Acho que esse ano é mais de teste para o Arteta, ele tinha meio que um crédito para o ano que vem, visto como é que o time estava jogando mal. Mas o fato é que o Fulham é um dos piores times do campeonato em questões de material humano. Taticamente eu achei interessante, é bem organizadinho, mas o talento falta. E muitas vezes o Fulham teve chances de marcar gol, conseguiu abrir algumas janelas, mas faltou talento na hora certa, principalmente no último passo. O time consegue até chegar ali na área adversária, trocando muito bem a bola, mas às vezes falha aquele talento individual para fazer um bom cruzamento, para colocar a bola dentro do gol. Enquanto o Arsenal tem isso, tem o Aubameyang, tem também o Lacazette, que é um bom jogador nisso, e o Gabriel também foi muito bem na jogada aérea, e o Fulham também mal, né, na marcação nele. O fato é que é um jogo que o Arsenal faz o dever de casa, não jogou mal, isso não quero dizer isso, só acho que não é uma coisa para ficar falando, nossa, artetismo e tudo isso. Vamos lembrar que a torcida do Arsenal, até aquela derrota, se não me engano, pro Brighton, já estava criticando muito ele, não é que ele é meio hegemônico ainda, mas o fato é que o Arsenal faz uma boa estreia e é o líder do campeonato com 3-0, mas eu acho que podia ter sido bem melhor. Podia ter sido bem melhor, não foi uma coisa que eu fiquei encantado com o futebol do Arsenal. Isso aí vocês têm o direito de discordar. Tivemos também o jogo entre Crystal Palace e Southampton, que é um jogo assim que muito Roy Hodgson, né? A defesa funcionou muito bem e o ataque marcou um gol que necessário, né? O Roy Hodgson é um cara que, tudo bem, treinador de seleção inglesa, não que eu goste da passagem dele lá, tem seus méritos, não é um cara que chegou lá à toa, é um cara inteligente, sabe explorar falhas de muitos times, mas o ataque dele é muito improdutivo. E hoje ele até tentou ser, foi antes de ontem o jogo, mas ele até tentou ser mais ousado, colocou mais atacantes, né? Ele que até faz uma linha de 5 no meio campo com o centroavante, ele meio que recua os pontas para meio campo, né? Tem gente que adianta os laterais, ele recua os pontas, né? E ele foi mais ousado, até deu resultado, e o fato é que eu não sou mal fã dele, mas foi eficiente. Eu quero ver como é que o Crystal Palace vai comportar. O time não parece ter mudado muito, mas pelo jeito precisa de mais ousadia, porque a última temporada, do jeito que encerrou, foi bem ruim para o treinador inglês. Vamos ver como é que o Crystal Palace se vai continuar jogando dessa forma, porque começou muito bem a última temporada também. O Southampton começou também como na última temporada, né? Não jogou bem. O Hasenhüttl encerrou muito bem a temporada, mas
o time do Southampton não parece não ter se reforçado bem, e num ano que todos os times estão crescendo bastante, né, da Premier League, isso é um problema. Mas vamos ver o que ele vai arrumar. Ainda tem Danny Ings, tem um bom artilheiro, mas não foi a estreia dos sonhos porque ele está pegando os times que ele, em teoria, vai lutar ali no meio de tabela e acabou derrotado. Tivemos Liverpool e Leeds United, um jogaço de futebol, mas o Leeds fez uma boa partida? Fez. A gente tem que lembrar que alguns dos gols foram falhas dos zagueiros, principalmente o Virgil van Dijk. O Van Dijk não jogou bem ontem. Mas o fato é que o Leeds finalizou 6 vezes e marcou 3 gols, mostrou eficiência. Mas não quer dizer que o Leeds vai ser assim o tempo todo. O Liverpool finalizou 22 vezes, não foi tão eficiente quanto o Leeds, mas foi mais ofensivo, foi melhor em campo. A questão é que não pode falhar assim todos os jogos. O Liverpool já não está mostrando aquele futebol que mostrou na primeira fase do campeonato inglês da temporada passada. Já mostra mais inconsistência, já não tem mais aquela confiança. É um ano que eles vão ter que trabalhar mais para sair com o título, eu penso dessa forma. E de qualquer jeito o Liverpool consegue uma vitória importante, chegou a ser ameaçado várias vezes nessa partida. E o talento de Salah, apesar de ter tido 2 gols de pênalti, ele foi decisivo para uma vitória por 4-3. Mané jogou bem também, o Firmino fez uma atuação muito boa, na minha opinião também, conseguiu armar bem o ataque. A gente viu uma atuação do Liverpool muito boa do meio para frente, mas a defesa do Liverpool, na minha opinião, deixou a desejar. Trent Alexander-Arnold não fez uma grande partida, o Gomes também não, e nem o Van Dijk. Eu acho que o Liverpool tem que tomar conta dessa defesa, porque sempre foi a principal qualidade do time nessas últimas 2 temporadas na mão do Jürgen Klopp. Agora tivemos também o jogo entre West Bromwich Albion e Leicester. O Leicester agora aproveitando que muitos jogadores voltaram de lesão, pegando um time que é candidato a cair de novo, meteu lá um 3-0, uma excelente atuação, o time que precisava desse resultado, estava vindo muito mal, está um pouco para baixo por ter perdido a Champions na última rodada, na última temporada, foi nesse ano, é claro. Mas o Leicester tem talento, apesar de ter perdido o Ben Chilwell, tem potencial para brigar lá na frente. E o Brendan Rodgers comandou uma boa vitória, né, o treinador do Leicester, porque o time foi extremamente bem organizado para enfrentar o West Bromwich Albion e faz uma estreia muito boa que empata com o Arsenal em saldos de gols. Então é importante essa vitória de 3-0 do Leicester. Outra vitória que foi bem importante assim foi para o Newcastle por 2-0 no West Ham United. Olha, o David Moyes ele não conseguiu pressionar direito o Newcastle. Eu achei assim um pouco assustador porque o time do Newcastle não é tão bom quanto o West Ham. O West Ham tem muitos jogadores de qualidade, aqueles jogadores que conseguem pressionar mais, conseguem fazer mais gols, tem muito mais criatividade. E não foi assim, né? O Newcastle, como na temporada passada, vai aproveitando aquelas pequenas oportunidades que lhe surgem. O time que aproveitava as falhas dos adversários para marcar gols, enquanto o West Ham é um time que não se encontrou na última temporada. Até encerrou bem, mas é um time que oscilava muito e não se encontrou com o Pellegrini nem com o Moyes. O Moyes que é ainda uma escolha criticada. O fato é que é uma derrota ruim, né? Porque é outro confronto entre times que, em teoria, lutam por posições e têm ambições semelhantes nessa temporada. O Newcastle, apesar de ter um time mais para baixo da tabela, na minha opinião, é um time que está mostrando muito bem treinado na tática que lhe é permitido. Não é crime jogar para trás, jogar atrás, jogar no contra-ataque, porque se você consegue melhores resultados assim do que jogando no ataque total, é um direito e é meio que obrigação do técnico fazer isso corretamente, não tem nada de errado e o Newcastle faz essa tática muito bem. Tivemos também Tottenham e Everton, que James Rodrigues, que jogador, né? E ele estava no banco do Real Madrid, podia ser titular. A gente também teve alguns gols perdidos do Everton, podia ter sido muito mais, o Everton foi muito mais letal, muito mais perigoso, e o Tottenham mesmo tendo um ataque muito brilhante de Son, Kane, o Lucas Moura, que não jogou bem, mas ele é um jogador muito importante para esse ataque, não conseguiu produzir muita coisa, né? O meio-campo do Tottenham está pior do que na temporada passada. Ele veio regredindo desde o ano que foram para a final da Champions. Isso é um problema, né? Porque não adianta você ter os 3 atacantes se as bolas não chegam com qualidade nos pés deles. Isso é um problema que o Tottenham está tendo e é um problema que o Mourinho vem tendo, né? De dar criatividade ao time para criar boas jogadas para marcar gols. Não pode vir apenas do talento do Harry Kane, do Son, assim, tentando individualmente marcar um gol, ou assim num contra-ataque. Eu acho que o Tottenham tem capacidade de jogar para frente, jogar com força, amassando o adversário, e até agora isso não tem sido feito. É uma derrota ruim para o começo de temporada do Tottenham, que é um time que eu coloco sob suspeita porque não está jogando bem já faz um tempo. Tivemos também o Wolverhampton e Sheffield United, o Sheffield que é o time que mostrou um desempenho fantástico, muito acima do esperado na última temporada, mas hoje também temos que lembrar, não tem mais o Dean Henderson, não tem mais aquele goleiraço, e foi o que o Wolverhampton aproveitou para fazer. Logo um gol no começo, e aí o time já tem que sair da zona de conforto, porque é um time que gostava de esperar o adversário para jogar na velocidade e marcar os gols. Era uma defesa sólida, mas um ataque que também não era um dos melhores.
e agora, mais uma vez, não teve muita efetividade no contra-ataque. O Wolverhampton foi superior, marcando uma bela vitória por 2-0. Um bom início de campeonato para o Wolverhampton, dois times que também tendem a lutar por posições parecidas. E para encerrar, tivemos o Chelsea enfrentando o Brighton hoje, numa partida que tinha muita esperança para ver a estreias de Havertz, de Timo Werner, né? Ziyech, Thiago Silva e Ben Chilwell vão ter que esperar, né? O Thiago Silva ainda não chegou há pouco tempo, não tinha treinado com o time direito. O Lampard preferiu não escalá-lo por causa de desentrosamento. Eu acho que até foi uma decisão sábia, porque o Chelsea teve até uma boa dupla de zagueiros hoje, assim, jogando em atuação, né? Uma dupla que não foi muito confiável na última temporada, mas Zuma teve uma partida impecável e o Christensen não comprometeu, por mais incrível que pareça. E o fato é que também que os laterais, o Marcos Alonso jogou mal, mas o Reece James acertou aquele golaço, né? O fato é, assim, dos reforços que a gente viu ali, Werner jogou demais. O Werner foi espetacular, criou o pênalti que foi o primeiro gol do Jorginho, ele participou bastante do jogo, pressionou muito a saída de bola do Brighton, atrapalhava muito a defesa do Brighton. Foi um jogador espetacular, tendo uma atuação que há muito tempo eu não via de um jogador de linha de frente do Chelsea, principalmente nessa posição. O Abraham impressionou algumas partidas, mas eu espero que o Werner seja muito mais consistente que o Abraham, até porque a gente conhecia pouco do Abraham e com o passar da temporada ele não repetiu as atuações do começo dela. Então, assim, foi uma atuação fantástica do Werner, na minha opinião, apesar de não ter saído com gol, ele merecia. Ele mostrou muita criatividade, ele é muito imprevisível, isso é um problema para as defesas. Por outro lado, o Havertz não jogou tão bem assim, mas também tem aqueles negócios. O Havertz chegou há pouco tempo para treinar, ele não está tanto tempo no time como o Timo Werner. O Timo Werner já está bastante tempo com o clube, treinando. Antes mesmo da temporada acabar, né, da Premier League, ele já estava com o Chelsea. Então, assim, ele já está muito mais acostumado com o time. O Hakim Ziyech é a mesma coisa, e assim a gente deve ver esses jogadores mais bem entrosados. Com o passar do tempo, o Havertz deve melhorar, mas não foi uma super atuação, embora eu já veja alguns pontos positivos nele. De qualquer jeito, o Chelsea vence, não jogando bem, não foi uma atuação brilhante do Chelsea, melhorou no segundo tempo, mas precisa fazer mais do que isso se quiser ganhar do Liverpool na próxima semana. Possivelmente jogando com o Ziyech, possivelmente jogando com o Pulisic, que também fez falta, e possivelmente jogando com o Thiago Silva. Então, assim, deve ser um Chelsea melhor e mais bem escalado. Do lado do Brighton, muita organização, Lamp tinha um talento fantástico, e vamos ver o que o Brighton arruma durante essa temporada. É um time para ficar de olho, porque o Graham Potter faz um trabalho muito bom com ele. E vamos ver o que o Lampard arruma durante essa semana para jogar contra o Liverpool. E como é que ficou a tabela do campeonato? O Arsenal lidera com 3 pontos, o Leicester com 3 pontos é o segundo, o Chelsea com o terceiro com 3 pontos, Newcastle é o quarto com 3 pontos, o Wolverhampton é o quinto com 3 pontos, Liverpool é o sexto com 3 pontos, Crystal Palace é o sétimo com 3 pontos, Everton é o oitavo com 3 pontos, sempre levando em consideração o desempate, o critério de saldo de gols. Aí, os times que perderam na rodada é nessa ordem: Aston Villa, Burnley. E basicamente assim, na verdade Aston Villa, Burnley, City e United não jogaram, né? Eles estão em nono, décimo primeiro e 12º porque não tem saldo. Aí dos times que perderam estão assim, 13º para trás: Leeds, Southampton, Tottenham, Brighton, Sheffield United, zona de abaixamento, West Ham, Fulham e West Bromwich. Aí, como melhores jogadores até agora da temporada, os artilheiros são Mohamed Salah 3 gols, Jimmy Vardy 2, Reece James 1. Os assistentes são William 2 gols, Reece James 1, Jeff Hendrick 1. Então tivemos uma assistência e um gol do Reece James. Uma boa estreia, né? Não apareceu tanto assim pro jogo, mas foi decisivo na hora que precisou dele. Então, essa foi a primeira rodada da Premier League, né? Finalmente de volta. E vamos acompanhar cada vez mais de próximo essa competição que está prometendo muito para essa temporada. Próxima semana temos jogos interessantes: Everton e West Bromwich, um jogo para ver como é que o Everton vai jogar contra o time inferior, Leeds e Fulham. O Leeds agora vai ter um oponente mais fraco que enfrentou algumas vezes na Championship. Vai ter Manchester United e Crystal Palace, um bom teste também para Solskjaer, porque o Crystal Palace não é um time fácil, por mais que eu critique o Hodgson. West Ham e Arsenal, um teste melhor também para Arteta. O West Ham é um time melhor do que o Fulham. Temos também Southampton e Tottenham. Vamos ver o que o Hasenhüttl consegue com tudo desorganizado Tottenham. O Newcastle e Brighton. Brighton é um time que, na minha opinião, promete muito. Vamos ver se eles conseguem vencer do Newcastle. Chelsea e Liverpool, jogo da próxima rodada. Leicester e Burnley. Também teremos o Aston Villa e Sheffield, um jogo bom para o Sheffield, e Wolverhampton e Manchester City, um jogaço. E vamos lembrar que o City na última temporada perdeu os 2 jogos de Premier League para o Wolverhampton. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Peço perdão pela qualidade menor do vídeo, do áudio, mas é o que deu para fazer aqui. Não podia deixar vocês sem o vídeo da análise da primeira rodada da Premier League. Até o próximo vídeo.